Fala galera, beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui no canal, eu vou passar um aviso importante para vocês. Dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto, não esqueça essa data, eu vou estar realizando o grande sorteio aqui do canal, em que eu vou estar premiando um de vocês com um desses dois prêmios, ou esse mouse game, com esse mousepad muito legal, ou esse box Guerra Civil, que é também maneiro. E para você estar participando, é super fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo, e ali vai te explicar detalhadamente como você pode participar para estar ganhando um desses dois prêmios incríveis, entendeu gente? Bem galera, hoje é domingo e domingo é dia do Espaço News. Um dia em que eu falo das principais notícias que foram relevantes aqui no Brasil e também no mundo. E essa semana nós tivemos muitas notícias que foram bem marcantes. E eu vou começar falando da primeira notícia, que é sobre o bloqueio das contas de redes sociais de vários bolsonaristas. Essas contas foram bloqueadas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que está comandando a investigação das fake news. E ele já verificou que essas fake news tem muita gente envolvida que é bolsonarista, que está ligado ao gabinete do ódio. E essas fake news eles usam para acabar com certas pessoas que são inimigas políticas, para acabar com essas pessoas e destruir a reputação dessas pessoas. E o Alexandre de Moraes ordenou que essas contas fossem bloqueadas. Não canceladas, mas bloqueadas. Elas continuam existindo, só que eles não têm mais acesso. E assim, muita gente estava envolvida, muito bolsonarista teve suas contas bloqueadas. E eu vou falar apenas alguns que tiveram, porque a lista é muito grande. Tivemos o ex-deputado o Roberto Jefferson do PTB, que teve a sua conta do Facebook bloqueada. Também tivemos o empresário, o famoso velho da van, Lucian Heng, que também teve a sua conta bloqueada. Outro empresário, Edgar Corona. Também tivemos o empresário Otávio Facuri. O assessor do deputado estadual de São Paulo, Paulo Douglas, o Edson Salomão, teve sua conta bloqueada. Tivemos também o outro assessor do Douglas Garcia, Rodrigo Barbosa Ribeiro, que também teve sua conta bloqueada. O blogueiro Bernardo Christian teve sua conta bloqueada. O blogueiro Alan dos Santos, do Terça Livre, teve sua conta bloqueada. O militar da reserva Whindersson Rodrigues Lima teve sua conta bloqueada. Reinaldo Bianchi Júnior, que é humorista, teve sua conta bloqueada. O youtuber Enzo Leão do Moment também teve sua conta bloqueada. O Marcos Domingues Beliza, porta-voz do movimento nas ruas, teve a sua conta bloqueada. A Sara Ginomini, que é a líder dos 300, daquele grupo terrorista, que é mais conhecida como a Sarah Winter. Tivemos Eduardo Fabris Portela e Marcelo Stachin e Rafael Moreno tiveram suas contas bloqueadas. Esses são apenas alguns que tiveram. A lista é bem maior. E essa semana mesmo ainda tivemos o pedido do Supremo Tribunal Federal, pedido através do Alexandre de Moraes, que também pediu ao Twitter que contas internacionais também fossem bloqueadas, do Twitter deles fossem bloqueadas, porque muitos estavam usando contas internacionais para continuar fazendo suas fake news e eles tiveram bloqueados, apesar do Twitter informar que vai entrar com recurso para que isso seja desfeito. Mas eu acho bem difícil, porque a investigação está muito avançada e o Alexandre de Moraes quer pegar todos. E assim, essas contas fazem parte de alguns e ajudam ao famoso escritório do ódio, que é um escritório que é a central das fake news que são compartilhadas por essas pessoas que tiveram suas contas bloqueadas. Para você ter uma ideia, após o bloqueio dessas contas, o número de fake news diminui e muito. A força deles diminuiu bastante, mas a investigação continua e o Alexandre de Moraes quer acabar com essa central de fake news que causa prejuízo muito grande ao Brasil e acaba prejudicando muitas pessoas que são alvo e vítimas dessas pessoas que estão totalmente mal intencionadas e fazem parte de um movimento
fascista, um movimento que na realidade quer destruir a nossa democracia. Mas elas continuam existindo por aí, porque o escritório do ódio continua, porque foram bloqueadas algumas contas, mas ainda tem muita gente, o chamado gado, que compartilha essas mensagens, e enquanto o escritório do ódio ainda não for totalmente destruído, eles vão continuar. Isso vai impactar diretamente no presidente da República, o Bozo, que está por trás dessas fake news, também está por trás, e a investigação vai chegar a ele. Isso com certeza absoluta. E assim, essa notícia leva diretamente à segunda, que já está acontecendo há algum tempo, que é o ataque ao youtuber Felipe Neto. Após Felipe Neto dar uma entrevista a um jornal um famoso jornal internacional, o New York Times, na qual ele falou em inglês, ele falou que o presidente Bozo é o pior presidente do mundo, porque na realidade ele não está combatendo a pandemia que está aí afligindo o mundo inteiro. E o Felipe Neto falou sobre isso. O Felipe Neto na realidade tem se posicionado muito, mas muito firme politicamente, até até levantando bandeira para que outros influenciadores também levantem, para também se posicionem contra esse governo. O que aconteceu? O escritório de ódio começou a agir e começou a lançar notícias falsas do Felipe Neto, criar um perfil falso do Felipe Neto. Aí teve a organização das chamadas Mães contra Felipe Neto, que na realidade é um perfil falso, um perfil na realidade do gabinete do ódio, que levantou esse perfil, esse hashtag no Twitter, para tentar desacreditar e destruir a reputação do Felipe Neto. Isso, na realidade, quando isso aconteceu, fez que instantaneamente pessoas se levantassem contra essa atitude que estava acontecendo contra o Felipe Neto e organizaram mães a favor do Felipe Neto. A última coisa que aconteceu foi o ataque tem sido violento contra o Felipe Neto e fez com que instituições, órgãos nacionais, grupos de pessoas se levantassem a favor do Felipe Neto. Tanto que Felipe Neto gravou uma entrevista na noite de quinta-feira ao Jornal Nacional, onde o jornal, informando o que estava acontecendo, o Jornal Nacional fez uma reportagem muito detalhada mostrando o que estava acontecendo, tanto que foi informado que um homem que nas redes sociais se identifica como Cavalieri, o cavaleiro do Bolsonaro, que ele pegou um carro de som, foi até a residência do Felipe Neto, a ameaçar o Felipe Neto, ofender o Felipe Neto, fazer várias coisas contra o Felipe Neto. E esse homem, na realidade, usa o nome de Cavalieri, e na realidade o nome dele real é Leandro de Souza Cavalieri Vale, que, como eu falei, se autoproclama cavaleiro do Bolsonaro, defensor do Bolsonaro. E ele está envolvido no ataque ao Supremo Tribunal Federal, quando foi lançado fogos de artifício. Então ele já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele está ameaçando o Felipe Neto. E com certeza, como o Felipe Neto já disse em várias vezes que ele estaria agindo juridicamente, com certeza ele está agindo já juridicamente contra esse homem, que além disso o ameaçou ele fisicamente, não só na honra dele, promovendo mentiras, falando que ele está envolvido com pedofilia, mas já fez ameaças físicas contra ele. Então com certeza esse homem vai ter que responder à justiça, tanto na esfera civil como na esfera criminal. E assim, os ataques contra o Felipe Neto continuam, mas o Felipe Neto tem apoio de muita gente se levantou para lutar, para defender o youtuber, o influenciador digital Felipe Neto, que na realidade está se posicionando pela democracia e contra o fascismo que está ameaçando o nosso país. Continuando na mesma vibe de notícias, essa notícia aconteceu essa semana, quando o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez um Twitter em apoio ao Trump na eleição americana. Fez com que o presidente da comissão da Câmara Americana de Comércio mandasse uma mensagem direta
para o Eduardo e toda a família Bolsonaro, pedindo para que ele fique fora das eleições dos Estados Unidos, que eles não são bem-vindos a participar dela. A mensagem foi direta para eles. Claro que eles não se abalaram com isso, porque eles não têm vergonha na cara. Na realidade, há um interesse dos Bolsonaros que, na realidade, o Trump se reeleja, porque o Trump representa tudo que o Bozo representa. É a mesma coisa, eles são farinha do mesmo saco. Porque o Trump é racista, é homofóbico, ele representa tudo o que o fascismo representa. Tanto que na corrida presidencial ele passou a não se importar mais com o que falam dele e começou a fazer campanha diretamente para o público que o apoia, que são pessoas ligadas a racismo, são racistas, homofóbicos, pessoas de extrema direita. Então ele ligou realmente aquele botãozinho, o F, e na realidade não está ligando mais para nada. Só que cada vez mais o índice dele cai. Ele está cada vez mais abaixo nas pesquisas de intenção de votos, e o que indica que ele não vai ser reeleito. Isso é um fato que já se tornou realidade, tanto que o Trump, essa semana mesmo, começou a levantar suspeitas sobre a eleição, que poderia ter fraude. Isso, na realidade, quando ele fez isso, ele teve resposta direta. Todas as instituições democráticas americanas se levantaram contra ele, o que mostra que, com certeza, o Trump não vai ser reeleito, e que faz com que o próprio Bolsonaro caia. Automaticamente, quando o Trump não for reeleito, a batata do Bolsonaro assa de vez e ele não vai ser reeleito de forma nenhuma. Então vamos para a próxima notícia, e essa notícia é bastante importante, é um tiro no pé do próprio Bozo. Por que eu estou falando isso? Porque o Bolsonaro, quando viu que a situação dele estava se tornando cada vez pior, que ele poderia sofrer um processo de impeachment, ele começou a se aproximar do Centrão. O Centrão tem quase 300 deputados que dariam a ele um certo respiro. Só que essa semana o MDB, antigo PMD, e o DEM deixaram o Centrão. Mais de 160 parlamentares deixaram o Centrão, que faz com que o Bozo agora fique apenas com 150 parlamentares que, a certa forma, estariam do lado dele, entre aspas. E dessa forma, esses 150 não barraria um processo de impeachment. Pelo contrário, ele precisa pelo menos 170 votos para poder barrar. E ele não tem mais isso. E isso não acaba aí só não. Existem outros membros do Centrão que já estão pensando em sair do Centrão. Isso enfraquece o Bozo cada vez mais. Cada vez mais o Bozo fica mais isolado. Cada vez mais. E assim, a tendência realmente é que o Bozo perca o apoio total político. E perdendo o apoio político, acabou. Porque é a única coisa que ainda segura ele, esse apoio político. E uns 25% da população que ainda o apoiam, que são aqueles realmente 25, pouquinho, aquela parcela da população que realmente é igual a ele, doente igual a ele, pessoas de má índole, pessoas racistas, homofóbicas, pessoas que são pessoas que na realidade não clamam pela democracia, e sim pela ditadura, pelo fascismo. Esses ainda apoiam ele, porque a grande maioria esmagadora não apoia mais o Bolsonaro, não apoia mais o Bozo. Então, é só uma questão de tempo para que realmente ou haja um processo de impeachment, ou o Supremo Tribunal Federal derrube a chapa dele e ele deixa de ser presidente. E isso, na realidade, e muitas pessoas, acho que a maior parte do povo brasileiro está rezando e pedindo para que isso aconteça. E assim, fechando esse vídeo, eu vou para a última notícia, que é uma notícia que preocupa bastante, e assim, é bem grave, que é a Rússia, que está desenvolvendo um sistema de arma espacial que pode destruir outros satélites. E essa denúncia foi feita essa semana pela Inglaterra, que informou
que um satélite russo destruiu um satélite militar e que fez com que eles dessem essa notícia, que eles lançassem uma declaração pedindo para que não fosse utilizado armas no espaço. Os americanos, já uns 2 meses atrás, ano passado, já haviam falado que a Rússia estava desenvolvendo armamento espacial em satélites, que tinha a finalidade de destruir outros satélites. Já tinha avisado isso, porque 2 vezes ano passado um satélite se aproximou com manobras estranhas de um satélite militar americano. Claro que não aconteceu nada, mas eles identificaram as manobras que indicavam que era alguma tentativa de teste de algum armamento. A França também já tinha levantado essa questão, já tinha informado que um satélite russo tinha chegado perto do satélite militar francês, que conseguiu sair, e isso fez com que a França informasse que ia começar a fazer contramedidas contra atitudes que levassem à destruição de qualquer satélite francês. Isso cria um grande impasse, porque a destruição de qualquer satélite no espaço causa um problema no planeta muito grande, no mundo muito grande. Por quê? Hoje nossa sociedade depende demasiadamente de satélites. Nossas telecomunicações, internet, nosso próprio modo de vida depende exclusivamente de satélites. Nós temos os satélites de posicionamento temos os satélites GPS que estão no espaço, que permite a sua localização no espaço, permite comunicações, permite ser localizado em qualquer parte do mundo. Comunicações bancárias dependem desse satélite. Então, o dano por um desenvolvimento de um tipo de arma dessa é muito grande. O prejuízo por uma utilização de arma desse porte é muito grande, é gigantesco. Destruição maciça de satélites causaria a destruição de outros satélites, seria uma onda. E assim, o satélite russo parece que usa armas balísticas espaciais. Quer dizer, ele se posiciona numa determinada posição e lança um tipo de um projétil impulsionado por força cinética que acerta outro satélite e o destrói. Isso vai criar vários fragmentos que podem acertar outros satélites e, na realidade, destruindo outros satélites, dessa forma causando um blackout gigantesco no planeta. Então isso é muito sério, isso é extremamente sério e causa muita preocupação, porque num acordo internacional, a maior parte das nações votaram para o uso pacífico do espaço. A mudança dessa utilização pela Rússia causa um problema muito grande, e muito grande mesmo. Entendeu, galera? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço News e hoje eu falei das principais notícias que foram destaque durante a semana no Brasil e no mundo. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã aí. Tchau!